Ah, então me conta. Me conta o porquê dessa tatuagem. Fala pra gente qual é a frase. Então, a frase é o que faz o seu coração vibrar mais alto, né? Eu e o Thiago, a gente se conheceu faz 2 anos Aham. e eu vim de um relacionamento que não deu certo, né? Diante de muito tempo. E o fruto desse relacionamento gerou 2 filhas. E meio que eu estava desacreditada de conhecer outra pessoa, de voltar a acreditar no amor, a confiar em alguém. E daí, no lugar menos provável, um aplicativo de relacionamento, Aham. de conhecer pessoas, né? A, a gente se conheceu. E aí tu tá ali, né? Nossa, e tu tá propícia a tudo, né? Sim, não dá pra Ne- saber o que vem, Não, né? então assim, e tu já espera o quê? Ah, vai vir bucha, algo ruim e tal, mas enfim, tá na chuva para se molhar, né? E aí eu conheço, dou um oi para ele ali no aplicativo e depois de 2 dias ele responde e me pergunta, se desculpa por não ter respondido, né? Aham. Levou 2 dias para responder o meu oi. Se desculpa, eu já senti algo diferente só pelo fato dele pedir desculpa de não ter respondido logo em seguida. E ele pergunta para mim o que é que faz o meu coração vibrar mais alto. Eu achei de uma Assim, de delicadeza. cara! Sacanagem, Nossa, poxa! sabe? Tu já tinha visto todas as perguntas, todas, que às vezes assim não dá vontade até de desistir e de continuar na tua certeza que, ó, fica sozinha, não vai É dar isso que vai ter, certo, né? é isso que tu vai ter, então tá preparada para lidar com isso? Mas aí chega ele e me faz essa pergunta e ainda pede desculpa. Nossa, eu achei assim de uma delicadeza. Eu disse, não, gente, tem alguma coisa errada. Esse cara não tá no lugar errado. Acho que ele não sabe como é que. Na Como é real que. tava mesmo, né? Na real tava mesmo. E, e aí me comoveu e eu fiz print dessa da resposta ali, da conversa, e disse, não, isso aqui eu tenho que guardar que nem que não dê certo, mas eu tenho que guardar para saber que existem pessoas preocupadas com outras pessoas Sim. e principalmente com o sentimento que está por trás daquilo, né? E aí eu fiz print e guardei. E a gente começou a conversar, tal. Aí a gente saiu do aplicativo, foi para conversar pelo WhatsApp, do WhatsApp se conhecer pessoalmente e estamos até agora. Assim, E valeu emocionada, muito a cheia de pena. amor. E aí eu falei para ele, ó, eu vou te dar um presente que meio que, né, vai simbolizar, vai ter para mim tem um significado muito importante. É, mas eu digo, pelo fato de não ser nele, né? É em mim, Sim, é em você. mas eu espero que ele considere e, e veja como um presente. Claro, com certeza. Imagina como não. E não é só pelo fato do que ele fez na sua vida até agora, se você pensar. É também pelo momento que você estava vivendo, porque você recebeu dele naquele momento e o que vocês vieram construindo de lá para cá. Ele não sabe que pelo fato dele pedir desculpa e perguntar o que que faz o meu coração vibrar. Nossa, foi muito significativo. E por mais, se não, como eu te falei, se não tivesse dado certo, essa frase ia fazer assim, ó, ia ser um lema para mim. Não existem pessoas comprometidas, existem pessoas que se preocupam com o outro. Então,
Sim. acredita, um dia vai aparecer, sabe? E essa frase já ia te fazer pensar diferente para as próximas pessoas que você ia Sim, conhecer, imagina só. eu ia até meio que usar também, sabe? Desculpa, vamos aproveitar, né? A vou vida vem aproveitar. trazendo. Então, mas que bom que eu não precisei usar com ninguém. Isso. E hoje eu tô marcando na minha pele algo que marcou a pessoa dele sem ter visto ele. Sim, antes de tudo acontecer, né? Antes de tudo acontecer. Até porque só você sabe o que você passou num relacionamento antes disso, para esse cuidado que ele teve com você Sim, online ter feito tanta nossa. diferença, né? Que eu imagino que tudo isso tá meio que conectado, né? Você não ia Sim. sentir tanto esse carinho do outro se você não tivesse talvez precisado tanto desse carinho do outro, né? Isso é incrível. Eu falo, gente, a vida é muito incrível. Esteja disposta a perceber os pequenos sinais assim que aparecem, porque nada acontece por acaso. Absolutamente nada. E num lugar menos provável, né? Assim, a gente pelo menos vai para lá numa intenção vai quase pra... que nula, assim, vamos ver o que tem. Vamos ver o que dá. Mas o que vai acontecer, mas... A gente acaba se decepcionando tanto. Eu acredito que A ainda expectativa existe já pessoas fica lá boas. embaixo. Ainda mais em um aplicativo de relacionamentos que tá ali todo mundo em busca, cada um com seu propósito, né? Da match no mesmo propósito com alguém é um presente, imagina? Presente. Um presente, que massa, que bonito isso. Aí faz 2 anos, quer dizer, hoje é dia 5, né? Uhum. Hoje foi exatamente o dia que ele me respondeu há 2 anos atrás. Ai, tá brincando! Sim. Foi dia 5 de março. Foi dia 5 de março de 2023. E aí eu guardei porque, claro, como eu falei, me emocionou, me chamou muita atenção. E eu falei, alguma coisa eu vou fazer com isso algum dia. E eu já tinha falado para ele que eu ia pegar essa frase e ia tatuar, porque marcou a minha vida de alguma maneira. E aí eu falei, não, 2 anos, dia 5 vai cair na quarta, é feriado e tal. Ai, que bom que bateu em tudo. deu O carnaval tudo. caiu agora, vocês estão aqui agora. É o último dia do carnaval. Eu falo, gente, quando a coisa é para ser, não tem o que você faça. O universo te ajuda. Conspira, né, por favor. Nossa, muito. Você manda a energia pro universo, ele te devolve. Endireitando tudo que tem que endireitar. Que bonito. E como foi, assim, suas meninas? Como que elas... Que eu imagino, quantos anos você foi casada antes dele? Eu fui casada... A minha filha mais velha tem 26. Eu fiquei casada há 21 anos. Como foi para elas, assim? Elas já viram a situação que, né, eu esperava, achei que de uma certa maneira ia sempre fica, né, algo marcado de maneira negativa, ou elas iam achar que, de repente, mãe tenta, né, por toda a história e tal, mas eu vi o contrário, assim, eu vi um apoio da minha filha mais velha como mulher, sabe? Nossa, ela veio para conversar comigo e sabe quando tu não espera aquela postura e aí tu vê, nossa, minha filha já é uma mulher, olha a maturidade, olha o que ela tá me falando, aquilo, meio que tirou um peso das tuas costas, sabe? Porque querendo ou não, quando a gente toma essa decisão, primeiro a gente tem que pensar na gente, mas a gente não pensa. A gente, quando é mãe, a gente abre mão de muita coisa na nossa vida. E quando a gente casa,
a gente abre mão do teu individual, que agora tu Sim. não é mais tu já é dois, né? Sim. E aí, quando tu tem filho, nossa, daí agora Dividiu mais uns pedacinhos. mais um pedacinho ainda. E a preocupação, toda a tua postura, tua maneira de pensar já muda. Sim. Então, eu relutei um pouco para tomar essa decisão, mas chegou uma hora assim que eu vi que não dava mais, que isso também já estava prejudicando elas. Sim. Passar por isso, ver isso e sentir, ai, olha como é que né? Ela falou, mãe, vocês dois, a mais velha, né, ficavam brigados. E agora eu vou contar com quem? Com o pai ou com a mãe? Falo com quem, né? Então elas precisavam de nós dois, como a gente estava junto até então. Né? Eu preciso do pai e da mãe, dos dois juntos, não da maneira como a gente estava vivendo. E foi um alívio conversar com elas e tomar essa decisão. Eu só avisei, claro, né? Sim. Mas mesmo assim... Mas é importante também saber como elas se sentem, né? Como elas se sentem, né? E saber que elas me deram maior apoio, principalmente quando a minha filha mais velha relatou aquilo, né? Relatou que, mãe, tu não tá feliz assim, então não cabe a mim, é a tua vida. Nossa, daí quando ela falou isso, eu desabei assim e disse, não, então, obrigado. Então é isso mesmo. Deve ser a que eu vou certeza fazer. que fez um bom trabalho, né? Nossa. Sim, também dá nisso, né? Saber que ela tomar essa decisão, claro, diante da vida que a gente levou, de toda a educação e a vivência que ela viu, ela me apoiar dessa maneira. E aí tu desacredita de tudo, mas aí vem esse ser humano e pergunta para mim, aí já faz... E acende aquela chaminha lá que você achou que nunca mais fosse acender. E ele com elas também, né, um outro passo, né, de apresentar, até tu tomar essa decisão de apresentar para elas e dizer, ó, a mãe tá com uma pessoa, tal, é importante também para mim e faz parte, né, do processo. Sim. E também, se você for pensar, você também está descobrindo uma nova vida, um novo jeito de viver ali, de aprender como fazer, como falar, como elas vão se sentir. Você também está nesse papel de descoberta, né? Então, ó... Não tem uma receita, tipo, faz assim que dá certo. Meio que ele me foi apresentado, agora eu estou apresentando a vocês, então... Mas foi legal porque quando a gente comemorou o aniversário, o meu aniversário, ele fez todo uma surpresa com elas e tal, e aí elas agradecer a ele, né? E ela mandar mensagem para mim também, poxa mãe, que bom, eu tô te vendo feliz de novo. E era isso que eu tava com saudade, então. A vida é muito incrível. Que bom que vocês estavam no lugar certo, na hora certa. Não, e a gente se pergunta, né? Por que não deu match antes, né? Por que tu não apareceu antes? Fizesse eu passar por tudo isso. Poxa vida, hein? Onde você estava escondido? Que demora! Para ambos, né? Com certeza. Mas não adianta, quando é para ser... Eu acredito muito nisso, gente. Como eu acredito nisso. É a mesma coisa da tatu que eu tava falando para vocês. A gente sabe a hora certa. Tem a hora certa para as coisas. Não adianta tentar acelerar. Quando a gente acelera, a gente cai nos lugares errados. Exato. É sempre assim, principalmente em relação a relacionamento, né? Não é quando a gente quer, quando é para ser. Você não gosta de alguém proposital. E essa pessoa também não gosta de você proposital. As coisas acontecem, são construídas. Eu acredito muito que amor é uma construção. Sim. E às vezes até a gente vem naquele pessimismo de, nossa, tá dando muito certo, alguma coisa vai acontecer, não é? Sabe, de tu não se sentir merecedora. Ai. Mas tem uma explicação científica para isso, né? O nosso cérebro, ele é feito para tentar evitar que a gente caia em problemas, em coisas que nos arriscam de alguma maneira, seja emocionalmente, seja fisicamente. Então, se você vem de toda uma experiência ruim ali,
e você acha que você pode estar caindo naquilo de novo, o seu cérebro vai tentar te sabotar. Mas para te ajudar, não para te. Porque ele não quer que você sofra. Então, assim, não é sua culpa, mas é uma coisa fisiológica quase isso. Mas isso aí, se você não está muito preparada para ver os sinais, às vezes as pessoas até saem mesmo e perdem a oportunidade. Sim, Porque não conseguiram. Foi por pouco, foi difícil. Foi difícil. Muitos traumas. Foi difícil convencer. Vai, acredita, guria, faz valer a pena. Tinha quanto tempo que você tinha separado quando ele apareceu? 1 ano e meio. Estava num bom momento, porque eu acredito também que a separação tem um luto ali que você precisa Eu precisei passar. ficar, sabe, esse 1 ano sozinha, me entender e Se conhecer se de novo, conhecer né? e não ter aquela preocupação de estar com outra pessoa e Até porque a Ana Paula solteira que você conhece é antes de casar, antes de ter filho, aquela pessoa não existe mais, não imagina? existe. Nossa. Tinha muita coisa para você se conhecer ali antes de alguém poder entrar. E viver coisas que eu não vivi também, porque eu casei com 20 anos, então, tu imagina, toda a minha vida adulta foi casada. Sim. Então, coisas que tu queria fazer, experimentar, e se a pessoa não estava de acordo, ou né, não cabe mais isso agora, já passou, tu acaba sentindo falta e quer viver. Mas também imagina só, é difícil você pensar que uma pessoa de 20 anos vai conseguir ter maturidade suficiente para encontrar o amor da vida dela ali naquela idade, né? Quando dá certo é sorte. Acho que as coisas entraram ali no caminho e deu certo. Mas encontrar alguém. A probabilidade de dar errado. Não é? Imagina. Você mal se conhece. Mal se conhece. E outra, pensa o tanto que a gente muda de 20 para 30. Meu Deus. Quantas coisas não acontecem aí nesse período. Sim. Como é sorte. E tu vai mudando nessa dinâmica de esposa, responsável com filho. Uhum. Aí quando tu pensa em mudar como mulher, tu já é mãe. Então quer dizer, tu já ignora total essa mudança como mulher. Sim, agora tu é mãe. você nem tem tempo para isso. Não tem. A tempo dinâmica nem tem. muda e tu não Tem nem tempo tu para não para isso. pra pensar. E eu brinco com ele que eu sou uma pessoa muito literal. Então, se escreve aquilo, nossa, eu já viajo naquela escrita, eu já mentalizo tudo que está por trás daquilo. Quando ele escreveu isso, eu ficava imaginando, como será que ele é? O que será que passou, né? Por que ele perguntou isso? Eu só dei oi. Oi, Tiago. Mas se você pensar, é porque o ser humano ele dificulta muitas coisas, porque é para ser literal. Por que você teria que pensar que fosse um jogo ou qualquer outra coisa do tipo? É para você entender exatamente o que ele falou. O que faz o coração vibrar é aquilo que te traz a vida, né? Que te dá motivação de viver, que te traz alegria. Então, eu queria saber o que era, quais são as coisas que são importantes para ela. Até para ver se vibra na mesma frequência, né? Essa era a intenção da pergunta. Tentar descobrir o que realmente faz ela feliz. Né? Para ver se encaixava com as coisas que também me fazem vibrar. Claro. Mas aí tu vê a diferença da pergunta, né? Geralmente a pergunta lá é o quê? O que tu procura aqui? O que faz tu estar aqui? Né? E olha só, de uma maneira totalmente diferente, o que muito faz... mais rasa. Nossa. Muito mais física. Muito mais física do que sentimental, no fim das contas. Então ali tu não espera sentimento, tu não espera preocupação, tu espera... Um caso. Uma curtida, Não... Essa pergunta implica
tanta coisa. E aí te surpreende de uma maneira. É. E como foi para Ana Paula descobrir a liberdade de novo? Eu fico muito curiosa, assim, eu tô há 15 anos, vou fazer 16 anos que eu tô com o meu marido. Desde o namoro até o casamento, tudo. E por mais que nós temos um relacionamento super saudável, existe o que você disse sobre abrir mão de algumas coisas, né? De tentar achar um equilíbrio num consenso sobre as decisões, sobre as coisas que vão fazer. E eu imagino que quando você está fora disso, deve experimentar um mundo com gostinho diferente, sabe? Sim. Porque já são muito tempo mesmo com a mesma pessoa É, ali buscando um mesmo caminho, né? a gente acaba abrindo mão de muita coisa, como eu te falei, se mutilando também, né? Uhum, E eu vou te ser bem sincera, pode ser. eu fiz essa pergunta agora, o que eu vou fazer com essa liberdade? Eu não sabia o que fazer. Cara, como eu te disse, eu casei com 20, com 22 eu tive a minha primeira filha. E aí eu vim numa dinâmica da minha vida que eu fui adulta casada, mãe, responsável, eu era responsável por outras 2 pessoas, né? Porque quando tu tá no relacionamento não é mais só você, é o outro, e aí é um terceiro, e eu vinha nessa dinâmica que eu me perguntei, e agora, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Eu não sei mais o que eu quero fazer, sabe? Então eu fui me redescobrindo. Só o fato de eu estar sentada assistindo um filme e não precisar ir para a cama cedo ou não precisar explicar por que eu estou fazendo isso, por que eu estou escutando aquela música, por que eu fui dormir tarde, por que eu não fiz almoço ainda, por que eu não coloquei roupa na... Coisas que pode parecer ridículo, Mas é o checklist do dia a dia, né? Nossa, eu disse, sério, eu não preciso fazer nada disso, eu não preciso explicar para alguém que eu não quero fazer nada hoje? Eu não preciso. É sobre isso, então isso já me deu uma diferença, sabe? Já me mostrou, agora tu faz o que tu quer e o que tu quer. Sabe, como eu gosto de ler, eu me senti assim, parece, eu acho que é isso que um escravo sente quando tem a liberdade. Ele não sabe o que fazer. Com o tempo que ele tem, né? Com o tempo que ele tem, e agora tu decide por ti, tu não precisa escolher pelo outro ou o outro perguntar para ti, o que a gente vai fazer esse final de semana? Para onde que a gente vai viajar nas férias? O que a gente vai comer hoje? Tipo, é uma Não pergunta tão preciso, clichê. se eu não quiser comer, eu não como. Então, foi isso. E eu falar isso para as minhas amigas, falar isso para minha irmã, que já estava separada bem antes de mim, né? Uhum. A minha irmã já havia tá há mais tempo do que eu na separação. Ela disse, mas a tua pergunta é normal tu fazer. E agora, vai lá e pensa o que é que tu queres fazer. O que você gosta? Vamos descobrir. Cara, então, descobrir o que tu gosta de fazer. Nossa, é muito louco descobrir o que tu gosta. Porque o que tu... Como tu disse, eu vou fazer programas de mulher que é casada, de uma mulher que é mãe. Sim. Né? Tu já casada já limita programas assim. Quando tu tem filho, limita mais ainda. Então, eu me redescobri coisas que eu posso ir comer uma pizza sozinha, ir para um lugar sozinha, ir para a praia sozinha. Curtir a sua solitude, né? Que a gente não aprende a fazer isso na vida. Eu acho que a mulher, ela cresce muito treinada às obrigações, Sim, a cuidado, né? Sempre pro outro. Sempre pro outro, Mas quando é pra gente, a gente se sente até culpada. Total, total.
Eu sinto isso quando a gente sai e vai viajar. Eu sinto isso com o Thiago. Por exemplo, eu digo, poxa, né? A gente tá aqui, as meninas podiam estar aqui junto comigo, né? Mas eu penso, pô, elas vão ter o momento delas. Então, pô, agora é o teu, vai lá, aproveite, esquece. Seja Sim. um pouco egoísta. É porque Não eu não sei te... nem se a palavra egoísta encaixa, porque cuidar um pouco de você não pode ser Não egoísmo, pode, né? mas tu É acaba... auto-amor, né? Mas tu não se permite isso. Ai. Cara, isso é muito louco. Tu não se permitir fazer algo para ti. E isso não é sobre. Não está em jogo sobre o amor que você tem por elas, nem pelo Não, seu não marido é. enquanto ainda existiu. Não, não é sobre esse sentimento. É sobre o sentimento de autocuidado que a gente não trabalha normalmente, né? Por estar o tempo todo preocupado em servir, em cuidar, em fazer Tu pelo vê, outro. o fato de eu pensar em fazer isso aqui, eu já achava também, poxa, mas eu acho que não é presentear ele, porque não, eu não vou dar nada para ele agora, né? Eu não vou. Mas Uhum. olha só, é tudo que está envolvido Todo nisso. significado. Sim. A gente Para ela está, e para mim também, para nós. Né? tá tão condicionado a presentear de maneira material, concreta, É. que tu não consegue pensar em uma outra forma de presentear. E se você pensar esse presente que de uma forma é para ele é muito mais para você do que para ele, porque isso aqui mudou sua vida, Mudou a né? minha E não vida. é só a pessoa física presente dele que mudou sua vida, é o analisar essa frase e botar para dentro e falar, opa, eu preciso descobrir isso, Isso. não é? E até assim, né? Vai que, né, a gente tá ali no momento de conflito. Aí eu passo a mão nisso aqui, eu digo, poxa, cadê a pessoa disso aqui? Volta para cá, sabe? Então, Aham. Traz uma conexão de é, novo, né? Que legal, gente. Tá vendo por que eu gosto de filmar esses momentos? Porque, sim. gente, isso é uma lição de vida para as pessoas. É muito triste só eu ter isso, acesso a isso É, aqui. só tu sentir isso Ah, também, né? e eu sempre ficava assim, meu Deus, como que eu vou achar uma forma das pessoas entenderem o que acontece aqui dentro do estúdio? Como que eu faço? Porque assim, a primeira coisa que vem na cabeça, faz um vídeo do processo da tatuagem, narra qual é a história da tatuagem, enfim. Mas aí sou eu falando, eu não tenho direito de falar sobre o seu sentimento e a sua Sim. história. Não faça a mesma Sim, verdade, não entende? vai passar. Nunca vai passar. E aí eu fiquei quebrando a cabeça, quebrando a cabeça. Eu falei, cara. E aí um menino que me ajuda aqui com filmagem, quando eu quero fazer alguma coisa institucional e tal, a gente foi gravar com o Papai Noel. Tem um Papai Noel daqui de Santa Catarina, que eu conheço ele, e ele é um Papai Noel da vida real, gente. Ele é surreal a história dele. E aí fui gravar uma tatuagem com ele, a história dele e tal. No final, o menino do vídeo virou. Depois que o Papai Noel foi embora, não consigo nem chamar ele pelo nome, só Papai Noel. Depois que ele foi embora, o menino do vídeo falou assim: Ana, é tão legal o que acontece aqui dentro, a história, a troca que você tem com os clientes. Por que você não faz um podcast? Aí eu falei, ai, será? Podcast, tatuando? Ele imagina. Aí eu falei, nossa, ia ser legal ter alguma coisa onde a pessoa pudesse falar enquanto tatua. Sim. Mas podcast ainda não era a coisa, porque podcast, normalmente, os podcasts, eles levam pessoas especialistas num assunto X, Sim. que vai estar lá para direcionar as pessoas do outro lado. E não é sobre direcionar a pessoa do outro lado, é sobre você, entendeu? Tudo que acontece aqui dentro do estúdio, no momento que você está aqui, é sobre você, não é sobre mim, não é sobre o outro que vai estar do outro lado. E essa é a magia do negócio, essa espontaneidade, esse sentimento, a flor da pele, essa conexão com a arte que você escolheu, isso aí a cerejinha do bolo. E aí eu falei, eu vou filmar. Eu vou filmar e depois eu descubro o que eu vou fazer com isso. E aí a gente está fazendo os cortes, tirando, né, das edição, conversas, né? isso, tirando da conversa as partes legais, assim, que dá para a pessoa entender certinho qual é o assunto e qual é a moral daquele pequeno corte. E eu acho que vai dar bom. Eu também acho. Eu acho que vai dar muito bom. Porque nada mais interessante do que a vida real.
e as pessoas reais. Sim, é. Porque quem tá ali no podcast, gente, ele tá falando de coisa profissional, não é sobre ele, não é sobre se ele aplica na vida dele o que ele tá ensinando ali. A vida real, ela É muito teórico, né? o que acontece aqui é de verdade, sabe? Assim, o que você tá me contando é de verdade, é o que você viveu, é o que você sentiu. Isso é muito genuíno, isso passa essa verdade para as pessoas. E encoraja também quem está passando por uma coisa parecida, sabe? Às vezes estava precisando ouvir uma coisinha do que você disse aqui para falar, poxa, é mesmo. Parece que tá falando para ti daí, né? Nossa, às vezes tu vai ali numa pesquisa aleatória ou né, no Instagram mesmo, olhando e tal, e aí vê um vídeo, uma escrita, uma foto, parece que aquilo ali veio para ti no momento que tu precisava. Sim. Que essa frase veio no momento que eu precisava mesmo de voltar a acreditar, né? Não, o pior é esconder dele, né? Porque eu sou muito curiosa, guria, não consigo. Você deve ter passado uma semana difícil. Não, ele não pode falar. Ele não pode falar, ó, tem uma surpresa, reserva esse dia, não marca nada para esse dia. Eu digo, mas o que é? Tá, mas o que não sei o quê. Ele vai ficar sondando até contar. Geralmente eu acerto, tá? Eu sou muito detetive. Ai, maravilhoso. Mas ele diz, calma, não vou te falar mais nada, senão tu vai perder a graça, tu vai estragar. E aí guardar, eu faço a surpresa, eu não consigo guardar. Imagina! Ai, guria, me dá uma... Mas você foi forte. Fui. Coisa difícil que você fez. Eu tinha muita convicção que eu ia me emocionar hoje, sabia? No meu coração, alguma coisa me dizia que tinha algo muito legal por trás, sabe? Eu falei, eu não vou dormir enquanto eu não deixar tudo pronto, porque se ela topar, eu tenho certeza que tem alguma coisa massa ali. Até para desmistificar um pouco isso, sabe? Porque eu fui muito objetiva para ela. Eu disse, eu vou... Ela perguntou, o que é que tu pretende fazer? Eu disse, eu quero fazer um desenho com uma frase onde eu vou homenagear o meu esposo, porque a gente tá 2 anos, eu acho. Eu não sei, você não chegou a me falar o tempo, não, né? Eu falei, eu vou fazer uma homenagem. Vou fazer uma homenagem com essa frase. E ela ainda escreveu assim embaixo, não me julgue, e riu. E na hora eu falei, imagina, fez uma escolha excelente, porque é um tabu tatuar homenagem para relacionamento. Sim. Mas muito também pela escolha que as pessoas fazem e pela imaturidade da decisão. Porque, assim, é igual eu te falei, independente dele estar envolvido nisso, mudou tanta coisa para você. Sim. Que com ele ou sem ele, isso fez muita diferença na sua vida. E tem uma questão que as pessoas não levam em consideração e que é muito interessante. Quanto mais jovem a gente toma algumas decisões, mais chance tem da gente tomar decisões erradas. E isso não isso acontece, não é culpa nossa. É pela maturidade de falta de vivência mesmo, assim. Tanto que eu atendo muito cliente que é 50 mais, que vem fazer a primeira tatuagem e vem sempre muito constrangido. Eu falo, venha, porque você está no seu melhor momento. De 20 para 30, você muda milhões. De 30 para 40, você já muda um pouco menos. De 40 para frente, a mudança é ainda menor, porque você já se conhece. Já tá maduro, você já sabe quem é você. Então, as suas decisões são muito mais certas. E isso devia ser aproveitado. E não ser uma vergonha, né? Como as pessoas costumam a tratar isso como uma vergonha por estar tomando decisões tardias, porque talvez tomou coragem naquele momento. Aquele era o momento. Gente, pelo amor de Deus. A vida, pra mim, tá sempre começando. Cada dia que você amanheceu, acordou ali, é um dia que tá começando. Então, vai viver, vai fazer as coisas. E é muito isso sobre a tatuagem de relacionamento. Às vezes as pessoas tomam essas decisões cedo demais, normalmente no meio de um conflito. Para resolver, digamos assim, olha... Para provar que ama e tudo. Eu te amo, olha o que é que eu fiz, eu escrevi teu nome aqui. Exatamente. E aí a decisão daquela atitude que você tá tendo, ela não é boa. Mas a gente novo não consegue perceber. Então, assim, tá tudo certo também. Vamos aprender e vamos para a próxima, da próxima fase diferente. Faz parte também da experiência. Como colocar o nome da pessoa, essa questão
uma coisa que marcou para ela. Então, assim, independente se a gente continuar ou não, isso vai continuar fazendo sentido. Não é como você tatuar, por exemplo, o nome de alguém, e aí vem a mágoa, vem aqueles sentimentos quando a gente acaba um relacionamento, que aquilo não vai mais trazer uma história legal. Exato. A memória que você vai ter sobre aquela tatuagem é a última que restou. Não é a história que viveu, né? É como se fosse o ponto final, né? E se não tiver acabado bem... Porque assim, ó, ainda assim, a tatuagem de relacionamento faz parte da sua história. A tatuagem, estando lá ou não, aquela pessoa passou aquele momento da vida contigo. Foi. E não tem nada que vai apagar isso. Sim. Claro que talvez você não queira ficar vendo aquilo, mas, poxa, então vamos tomar boas decisões. Eu sempre falo pro pessoal, tem uma letra de música que é do casal, uma coisa que vocês gostam em conjunto, uma coisa que vocês fazem sempre, tipo, todo fim de semana, todo domingo a gente vai tomar um café, sei lá, na lagoa. Sim. Vamos tentar achar a conexão, porque o nome em si não diz nada, sabe? Não diz nada. Por isso que eu falei com você, eu falei, não, você tá doido, você fez a melhor escolha possível. Que é a conexão, é o que marcou, é o que mudou algo em você. E eu nem sabia da história, mas eu sabia que tinha alguma coisa massa por trás. Ainda perguntei para ela, eu posso levar ele junto? Não só pode, como deve. E a história que você me contou diz muito sobre acreditar no amor, sabe? Sobre não desistir. Que as pessoas boas, elas existem. A gente só precisa encontrá-las, assim. Eu converso muito isso com minhas amigas. Cara, você vai ficar com 1000 para achar um que presta. Nossa, só. Então, não desiste, não, porque é muito sofrimento. É muito sofrimento, né? Não dá pra gente também fingir que esse sofrimento não existe. Mas eu sempre acredito que as pessoas que merecem encontram, sabe? Porque tem gente que não nasceu para relacionamento mesmo. Isso é um fato e eu acho que tá tudo bem. Mas quem é legal, quem é honesto, quem tá ali, né? Propício, né? Encontra. Porque você vai encontrar alguém que tá buscando igual. O amor sempre vale a pena. Sim. Eu nasci no Rio Grande do Sul, mas vim para Santa Catarina com 9 anos, 9 para 10 anos. Mas eu morei em Balneário Camboriú, 35 anos, eu fui aqui há 3 anos. Você veio só para buscar ela mesmo, assim, só para conhecer ela. Só para se conhecer, né? Tanto é minha vida toda em Balneário. Tanto é que quando a gente começou a conversar, ele veio de Balneário para cá em dezembro. A gente começou a conversar logo depois ali Natal, Ano Novo. Então ele estava nesse processo ainda de arrumar as coisas, mudanças. Aí, olha, gente, olha. Fala mudança. sério. Mudou tudo. Fala sério, gente. Nada acontece por acaso nessa vida. Então, hoje, né, digamos assim, hoje eu sou a Ana Paula, bem diferente do que era antes. E hoje essa Ana Paula, que acabou de fazer essa tatuagem para homenagear uma pessoa importante que está sendo na minha vida, é aquela pessoa que busca melhorar cada dia, tanto para aqueles que me cercam, quanto para aqueles que passam pela minha vida, né? Porque na minha vida profissional e na minha vida pessoal, eu busco apresentar o melhor. E hoje a Ana Paula vem nessa busca de sempre melhorar, evoluir e ser feliz. Eu quero viver intensamente cada momento da minha vida e fazer as pessoas que me cercam felizes e também ser feliz. Eu busco muito isso. Essa sou eu, assim, de maneira bem objetiva. Senão tu vai fazer eu chorar mais. Acho que merece uma frase de nós dois.